Paz para todos, seja muito bem-vindo aqui ao canal. Hoje vamos dar continuidade ao livro de Marcos, no capítulo 14, que traz uma história tremenda, forte, que é Jesus no Getsêmani. A palavra Getsêmani quer dizer prensa do azeite. É um lugar profético, e isso aqui já mostra uma coisa interessante para nós, que de fato os lugares que Deus nos leva, existe um propósito para a gente ir lá, né? Às vezes a gente pensa que não, mas sempre tem. Tem um propósito de você estar no trabalho que você está, de você estar na vizinhança que você está, de você ter adentrado a família que você adentrou. Deus, ele tem projetos, planos, e eu tenho certeza que você pode estar vivendo também esse momento profético no lugar que você se encontra. No capítulo 14, no versículo 32, diz assim: E foram a um lugar chamado Getsêmani, e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu oro. Então, você vê que Jesus, ele sabe do que está por vir, e ele pede oração, entendendo que a principal oração aqui é a que Jesus faz. A principal oração aqui é a que você faz. A gente pede muita oração, né? Ora por mim, pastor, ora por mim, irmão e tal. E não tem nada errado nisso, pelo contrário, vale a pena demais pessoas estarem intercedendo e orando por você. Mas nunca perca de vista que a principal oração é a sua. Então eu posso chamar aqui o anjo de fogo, eu posso chamar aqui, Deus pode achar graça aqui de me enviar aqui o anjo Gabriel, um dos maiores pregadores, os homens mais usados por Deus, e eles fizeram oração por mim. Se eu não orar, não adianta nada as orações dele. Então quando você pensa assim, quando você for começar a pedir assim, irmão, ora por mim, pede para o pastor orar por você, pede para aquele pessoa que está visitando a igreja, que claramente é uma pessoa extremamente usada por Deus, e pede para ele orar por você. Mas se você não orar, não vai adiantar nada as orações de nenhuma dessas pessoas. A principal oração é a tua. E depois das outras pessoas vai compor um rogo, um clamor que com certeza vai te favorecer. É bênção de Deus. É bom quanto mais pessoas oram pela gente. Por isso que Deus levanta pessoas para orar pela gente. Isso é maravilhoso. Também quero aproveitar aqui e pedir para todos vocês que estão aqui acompanhando o canal, que quando vocês orarem, não se esqueça de mim. Ore pela minha vida, para que Deus possa estar me abençoando. E se lembre de me colocar nas suas orações. Mas, como eu estou dizendo, a oração mais importante é a que você faz. Se você não faz oração, não adianta pedir oração para ninguém, que não tem a menor validade. A força da oração está primeiro com a sua oração. Ele pede para os discípulos para ele orar. Eu quero dizer uma coisa para você aqui. Deus, ele é soberano, criou todas as coisas, a história toda está nas mãos de Deus, Deus conduz tudo, nada surpreende Deus. Porém, ele achou graça, aprove Deus de incluir as suas orações nas ações dele. Então Deus inclui as suas orações. Então por isso que você tem que orar. Uma das coisas que a oração ela faz é evitar você passar por certos tipos de situações. Tem certas situações que acontecem na sua vida simplesmente porque você não orou. Tem situações que elas são evitadas através da oração. Então, ore a Deus. E o mais interessante aqui é que os discípulos, eles estavam sentindo a angústia de Cristo, é claro, né? Eu acho que estava claro isso, mas eles não sabiam o que estava para acontecer. E o que estava para acontecer é algo muito tenebroso. Mas eles não sabiam. Mas Jesus falou assim, vamos orar. Quantas vezes o Espírito Santo toca em você para você orar? Sabe, não está acontecendo nada. Mas se Deus está te tocando para orar, pode ter certeza, é porque algumas coisas estão prestes a acontecer, mesmo que você não saiba. Então, não fica resistindo o Espírito. Se Deus te tocou você para você orar, ora. Deus sabe o porquê que ele está te chamando para oração. É porque primeiro Deus inclui as suas orações. Então, muitas vezes as pessoas, elas fecham o coração, elas endurecem o coração, não oram, passa por uma situação que poderia ter sido evitada se ela tivesse orado. Se ela tivesse orado, teria evitado tudo aquilo. Mas tem um segundo aspecto disso aqui, que existem situações que podem ser evitadas com oração. Agora, existem situações que não adianta orar, você vai passar.
Tem coisas que Deus achou graça, determinou que você vai passar. E não tem oração que desfaça isso. Porém, a oração, ela te dá um outro espírito para você enfrentar essa situação. Você fica fortalecido, você fica... Tem situações que são tão terríveis que tem pessoas que chegam a desmaiar, que chegam a chorar por horas. Mas quando você orou, você vai enfrentar essa situação calmamente, tranquilamente, confiantemente. Então a oração, ela é muito importante. Eu convido você a orar, porque ou Deus vai te livrar de certas situações, tem certas situações que você vai escapar dela, vai se livrar dela, simplesmente porque você orou, porque Deus inclui as suas orações no plano dele, ou aquelas situações que são inevitáveis, você vai poder enfrentar elas de outra forma, com alegria no coração, porque é uma coisa difícil, como é que pode, né? Você ter alegria no meio de uma situação triste? É porque a paz de Deus, a alegria do Espírito Santo, a palavra de Deus diz que o motivo da nossa alegria não é as coisas, não é uma situação, não é eu ganhar alguma coisa, não é alguma coisa dar certo, ou eu encontrar alguma coisa que me dê dinheiro, prosperidade, não. O que nos faz ser alegre é uma pessoa, Jesus. Então, se o que me faz ser alegre é Jesus, então, se Jesus está aqui agora, não importa se a casa cair na minha cabeça. Simplesmente, o que me faz ficar alegre é a pessoa de Cristo. É por isso que eu falo que quando você ora, você enfrenta as coisas de outra maneira. E tomou consigo a Pedro, a Tiago e a João e começou a ter pavor e angustiar-se. Que momento terrível, né? Que momento triste. O próprio Cristo agora sentindo pavor. Então, pavor é mais do que medo, é o ápice do medo. É o momento crucial onde os seus maiores temores vai ser realizado. Eu me lembro que teve 4 filmes, né, chamado A Faces da Morte. Você deve se lembrar disso aí, fez muito sucesso, né? E aqui eu vou falar uma coisa aqui interessante, que na verdade tudo aquilo que é mostrado no Faces da Morte, boa parte é filmagem, não é de fato um documentário, como eles tentaram passar. E às vezes a gente acredita que tudo aquilo que a gente viu ali de fato aconteceu, mas não aconteceu, né? Muitas coisas simplesmente é filme. Mas existem algumas partes dele que traz de fato acontecimentos. Um que eu me lembro é um rapaz que ele salta de paraquedas, só que um vento vem e leva ele e ele vai cair bem onde estão os crocodilos. E ele morre ali, né, na boca dos crocodilos. O que é interessante é que, segundo o documentário, antes de ele cair lá nos crocodilos, ele já tinha morrido. Ele já tinha morrido pelo pavor da situação, por ele saber que ele não tinha escapatória. Então aquilo já mexeu tanto, o emocional dele ficou tão mexido que ele morre. Também no mesmo Face da Morte, acho que é o 2 ou 3, fala também de um cara que salta de paraquedas e o paraquedas não abre. E aí é filmado ele caindo, né? Só que também comprova-se que antes de ele cair, ele já tinha morrido. Tal é o pavor de ele ter tentado abrir, não vir e olhar e saber que ia morrer. Aquilo mexeu tanto com o emocional dele que ele veio a falecer. E aqui é a mesma coisa. Jesus sabe o que está por vir. Ele sabe o que vai acontecer. E disse-lhe: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai e vigiai. E tendo ido um pouco mais adiante, prostou-se em terra e orou para que fosse possível passasse dele essa hora. Então, Jesus vem e falou: vigia e ora. Então, antes de falar aqui sobre isso aqui, no mesmo texto de Mateus, ou é Lucas, não estou me lembrando agora, mas contando a mesma história, fala que Jesus ele começa a suar sangue. Então vamos lá. Quando você está emocionalmente muito agitado, extremamente agitado, o que acontece com o seu corpo? O seu corpo ele vai ter reações. Né? Quando você está muito triste, você chora. Quando está muito triste, você fica desconsolado, para baixo, caído. Então, o corpo, ele sente isso. Então, quando você está desesperado, cheio de pavor, normalmente o corpo ele agita tanto. Se você chega no limite, você pode ter um AVC, você pode ter um derrame.
Só que Jesus ele não podia morrer de nada disso. E aí vai naquilo que eu que eu falei anteriormente. Tem coisas que vai acontecer. Não tem como você escapar, elas vão acontecer. Então Jesus, ele tinha que morrer na cruz. Ele não tinha como escapar disso. Então ele não podia morrer de derrame, não podia ter um AVC, não podia ter nada disso. Então, mas o corpo está agitado. Então, se não pode haver o derrame, que é essa agitação do sangue, né? Se não pode haver um AVC, o sangue ele tem que sair por algum lugar. E é por isso que ele saiu pelos poros. Então, se você... Por isso que é um acontecimento raro, porque na verdade a pessoa não chega a esse nível. Quando de fato ela está com essa agitação, ela vai dar um AVC, ela vai dar um derrame. Se por um acaso isso não acontecesse, você veria a pessoa suar sangue, que é raro, mas existem casos relatados. Inclusive até no Google, se você pesquisar lá, você vai ver que existe casos relatados de pessoas que suaram sangue, que é justamente que elas não tiveram esse fim que eu acabei de citar aqui, que é derrame, AVC, esse negócio todo. E ele clama a Deus e pede para que, se for possível, isso possa passar, que ele não possa passar por isso. E ele fala que, antes disso, ele fala que para os discípulos vigiarem. Vocês têm que orar, mas têm que vigiar. Por quê? Porque assim, irmão, quando você passa por algo muito tenebroso, muito difícil, se você não vigiar, você vai fazer besteira. Quantas pessoas, elas, de repente, a mulher descobriu a traição, cara, e ela vai acabar com o casamento, e o cara pega e faz uma loucura. Quando você está passando por momentos difíceis da sua vida, você tem que vigiar. Tem que vigiar, tem que ter muito cuidado com as próximas atitudes que você vai tomar. Numa briga, aquela briga intensa, e aí de repente a pessoa fala assim, ó, tá tudo acabado entre nós. E aí a pessoa não quer perder, e aí ela não vigia, e ela faz coisas terríveis. Tem pessoas que matam porque foram rejeitados. Ou seja, foi um momento tão estresse do corpo, algo tão terrível, mas não vigiou nas próximas atitudes. Pessoas que perderam dinheiro, estão prestes a perder a casa. A situação tão angustiante que eu vou roubar, eu vou matar. Então, a pessoa que está extremamente ciumada, sabe? Aquele ciúme louco, doentio, e ela pega e resolve fazer alguma coisa. Então, em momentos de grandes dificuldades, de grande agitação, momentos de tanto pavor, você tem que vigiar muito. Vigiar para você não tomar atitudes muito precipitadas e destruir toda a tua história. Tem pessoas que destroem a sua vida em momentos. Em momentos ela determina que ela vai ficar na prisão por longos anos. Em momentos ela determina que ela vai perder de fato, vai chegar ao fim do casamento. Então, quando você está muito agitado, irmão, está acontecendo coisa, está muito agitado, sabe, o fim do ano está aí, as coisas não aconteceram como você queria, você está... Calma. Pensa bem antes de tomar decisões. Vigia. É o que Jesus está nos ensinando aqui. Então, a oração, em primeiro lugar, ela evita a gente passar por alguns problemas. Às vezes você está passando por um problema que você não orou. Mas outros tem coisas inevitáveis. Elas vão acontecer e a oração vai te dar um outro espírito. Que é o que eu estou defendendo aqui. Quando você, por exemplo, está agitado aí, perdeu tudo, o marido saiu de casa, a mulher saiu de casa. O que você vai fazer? Você vai enfrentar essa situação com um outro espírito. Em outros momentos você ia lá e reagia. Agora não, agora você controla, você tem paz, você passa por esses momentos terríveis e tenebrosos com outra perspectiva. Então, orar tem esse benefício, e depois de orar tem que vigiar, porque depois de grandes momentos a gente acaba fazendo bobagem. Para você não fazer bobagem, você tem que vigiar. E a terceira coisa que eu quero encerrar aqui dizendo é que Jesus, ele pede, ele clama, mas ele termina dizendo: não seja porém o que eu quero, mas o que tu queres. Ele aceita a vontade de Deus. Sabe, a pior coisa do mundo, irmão, é quando você não quer aceitar as coisas. Quando você não aceita o seu mau momento, porque ele vem, irmão. Ele sempre vem, os maus momentos vêm. A nossa vida, ela é como as estações do ano. Outono, primavera, verão.
Então, são fases que elas vêm, elas passam e depois entra uma nova fase. O verão, o calor intenso, o momento da dificuldade, da crise, mas vai passar. Vai passar. E quando passar, tem um momento da primavera, do florescer, da bênção, da abundância, da alegria, do riso, mas também vai passar. Isso me lembra uma historinha interessante, né? Um homem, ele estava querendo ganhar a guerra, mas ele estava passando por muitos problemas. E ele chama um profeta, e o profeta diz para ele assim, eu vou te dar dois envelopes aqui, 2 cartas. Essas 2 cartas aqui, você vai abrir essa carta aqui no momento mais difícil da sua vida. É quando você vai abrir essa carta aqui. E a segunda carta você vai abrir no momento mais feliz da sua vida. E isso foi. E ele ouviu o profeta orou, ele teve boas perspectivas, só que o momento era terrível, era guerra, ele estava prestes a perder o reinado, a coisa estava terrível. O momento foi tão desesperador para ele que ele lembra do profeta, ele pega e abre a primeira carta, porque ele concluiu que aquele momento era o pior da vida dele. Quando ele abre a carta, está escrito lá, isso vai passar. E ele fecha a carta e, de fato, isso passou. Os momentos tenebrosos, terríveis, eles têm um fim, eles passam. E depois que esse momento passou, houve prosperidade no reino, ele ganhou a guerra, ele fez um belo casamento da filha dele, aquela coisa maravilhosa, feliz demais. Ele pensou, a filha ia dar um neto para ele, o reino prosperando abundantemente, muito, muito dinheiro, todo mundo feliz, a popularidade dele lá em cima. Poxa, não tem dia melhor, né? Vou abrir a carta de novo, né? Quando ele abre a carta, está lá dizendo, esse tempo também vai passar. Que é uma verdade. Então nós estamos nesse ciclo, sempre nesse ciclo. Eu quero que você entenda que esse momento tenebroso, que muitas vezes Deus achou graça de que você vivesse ele, você vai passar por ele. Você vai passar. Aceite a vontade de Deus. Tem gente que, por não aceitar a vontade de Deus, elas passam por esses momentos ainda mais angustiantes, porque elas ficam com raivinha de Deus. Né? Então, esse tipo de reações, de resposta às situações, elas determinam de quanto isso será destrutivo na sua vida ou de quanto isso vai ser benéfico. Tem pessoas que devem, por exemplo, 2 milhões de reais e elas tentam vencer, vai, vem, faz, acontece, estão lá naquela luta tal, e até que de repente conseguem sanar a dívida, às vezes não conseguem sanar a dívida, mas elas estão lá firme e forte. Já tem pessoas que devem 100 mil reais e pegam uma corda e vai se matar. Você vê a forma como uma pessoa reage às situações? Os seus momentos de dificuldade, de grande... essa intensidade de sentimentos que corrói a tua alma, que te deixa tão preocupado, tão angustiado. A maneira que você reage determina muita coisa. Tem pessoas que elas passam por momentos sentimentais terríveis e tenebrosos e elas passam tão bem que elas voltam a ser o alvo do amor perdido. Já outras passam tão mal que o amor perdido, fala, nossa, que bom que eu me livrei, né? Essa pessoa, ela realmente não sabe lidar com a situação. Então, entenda isso, irmão. A maneira com que você lida com as situações, ela vai determinar muitas vezes o seu próprio futuro. Jesus aqui, ele aceita a vontade de Deus e está pronto para enfrentá-la, que será terrível, tenebroso, mas ele vai enfrentar. Tem certas coisas que Deus determinou que você vai enfrentar, mas se você orar, o teu espírito, a forma com que você reage é outra. E principalmente você aprende a vigiar nas suas atitudes. Porque é sempre nesses momentos que a gente faz besteira. E aí você vigia, você aceita a vontade de Deus e logo você vai ver que a primavera, o tempo florido vai chegar com força na tua história. Amém? Fica na paz e na graça, que Deus te abençoe sempre.